Oi, pessoal. Boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. Eu me chamo Caio. Eu vou estar aqui com vocês ajudando nessa transmissão, ao longo da transmissão como todo. E eu estou aqui com o Nayan. Oi, Nayan. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Caio? Bom demais. Galera, a gente está começando mais um dos nossos eventos aqui no Reactor. Esse é um evento um pouquinho diferente. A gente está fazendo em parceria com o pessoal da R3. O Nayan foi uma das pessoas que trouxe essa proposta para a gente. E a gente espera fazer outros eventos, não apenas aqui em São Paulo, mas também, se Deus quiser, em outros lugares também, quando a vacina sair. Eu queria dar as boas-vindas a vocês ao nosso espaço virtual do Reactor. Para quem não conhece, o Reactor é um programa global da Microsoft, que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E o objetivo do nosso programa é simplesmente ajudar as pessoas a aprender novas habilidades, a se conectar com novas pessoas e com tecnologias, né, com novas tecnologias do mercado como um todo. A blockchain, eu não preciso nem dizer, é uma tecnologia emergente que tem um grande potencial aí em várias áreas. Então, tudo que a gente aqui no Reactor faz, a ideia da gente é simplesmente ajudar com o desenvolvimento pessoal e na carreira, na vida de qualquer pessoa ou até mesmo em startups. O Reactor em si é um espaço físico para programações e atividades físicas, mas devido à pandemia a gente está nesse cenário remoto, né, por assim dizer. Mas de toda forma, toda semana a gente promove algum evento, algum workshop, alguma palestra, algum painel, enfim. A nossa programação ela é sempre gratuita e acessível para qualquer pessoa e segue o nosso código de conduta. E aí, falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta da Microsoft é muito sobre promover atitudes e comportamentos positivos. Isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiências, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador ou degradante a ninguém. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, ou até mesmo uma atitude que você julgue inadequada, por favor, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar o nosso código de conduta e tem um formulário para você fazer uma denúncia. E, se precisar, saiba também que eu estou à disposição para ajudar no que for possível. Antes da gente iniciar e eu passar a palavra para o Nayan, talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas com o Teams. A gente está fazendo um evento pelo Teams Live. Para vocês, deve ter uma opção no lado superior direito para vocês fazerem perguntas e respostas. No lado superior direito tem 3 botões, né, que é informação, configuração e perguntas e respostas. Se você clicar nesse botão, você pode expandir e encolher a barra a qualquer momento. E se você quiser fazer uma pergunta, é só clicar no botão fazer uma pergunta e você pode compartilhar com a gente. Inclusive, eu convido vocês a deixarem perguntas e comentários ao longo da transmissão. Assim, a gente pode responder e ter uma breve sessão de Q&A no final do evento. Só um detalhe, esse conteúdo está sendo gravado ao vivo, então eu peço um pouco da ajuda de vocês para não compartilhar nenhuma informação, nenhum dado que não seja interessante a gente comentar ou falar durante a transmissão. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro encontro de 3 encontros da série Blockchain para Negócios. Hoje o primeiro capítulo, né, dessa série, a gente vai falar sobre o que é, né, blockchain para negócios. A gente vai tentar abordar, a gente não, o Nayan vai abordar dois pontos interessantes, que é os fundamentos da tecnologia de blockchain aplicadas para negócios e a realidade, né, e aplicações dessa tecnologia aqui no Brasil e no mundo. O Nayan, ele é diretor de alianças estratégicas para a América Latina. Ele vem construindo um ecossistema de empresas e startups para a adoção da tecnologia blockchain e fomenta a geração de novos modelos de negócio através da plataforma Corda, a tecnologia desenvolvida pela R3, inclusive tem até integrações no Azure, não sei se a gente vai falar mais à frente. Mas é isso, ele tem uma vasta formação na parte de engenharia da computação, o UFSCar, já fez cursos na Cornell University, enfim, tem várias certificações para ajudar vocês. Então, eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos. E é isso, vamos começar, né? Vamos lá, Caio. Obrigado aí pela introdução. Acho que eu preciso compartilhar minha tela, é isso? Isso. Então tá, deixa eu. Porque eu já me. Vamos lá.
Me avise se você já consegue ver. Tá tudo Se aqui. você conseguir. Maravilha. Vamos lá. Então, Caio, obrigado pela recepção. Obrigado também a todo mundo que está atendendo essa série. E como o Caio já ilustrou aqui, vai ser uma jornada, né? Então vão ser 3 encontros mais rápidos, mais dinâmicos. Então a gente vai se focar muito mais na parte prática, ou seja, no pragmatismo dessa tecnologia, porque se você começar a investigar quem está assistindo a gente, que já está estudando um pouco mais a tecnologia blockchain, a gente sabe que isso se desdobra em termos técnicos e conteúdo técnico e é infindável. Então, nessa nossa jornada, a ideia é que a gente conheça nesse primeiro encontro, mas construa em cima dessas informações que eu vou mostrar para vocês. Então, hoje vai ser basicamente uma introdução, vai ser uma revisão de conceitos, mas eu gosto muito de ser prático, de novo, mostrar casos de uso, e aí sim ir falando, tá, eu realmente preciso disso? Porque às vezes você não precisa. Né? Então, isso seria o tema, basicamente, o tema do nosso segundo encontro, e isso todas as terças, aí até dia 15. E depois, como eu identifico isso e, claro, como eu implemento isso, tá? Vai ser muito mais do ponto de vista de negócios, tá? Vão ter algumas pitadas técnicas, mas não vai ser profundamente técnico. Claro que se tiver alguma pergunta aí do pessoal mais técnica, a gente endereça, não tem problema nenhum, mas não vai ser nenhum tipo de conteúdo pesado técnico, tá? Então é realmente para você conhecer aonde eu poderia aplicar, quais seriam as decisões que eu precisaria tomar para escolher que eu devo utilizar a tecnologia blockchain, porque existem outras tecnologias emergentes. Então é um pouco esse caminho que a gente vai percorrer entre hoje e o dia 15, tá bom? Espero que vocês gostem. Como o Caio disse, eu sou responsável por alianças estratégicas da R3 para a América Latina, então onde, se você nunca escutou sobre a R3 ou sobre a nossa plataforma e por que com a Microsoft, acho que ao longo da nossa conversa vai ficar claro, ok? Então, antes mesmo de mergulhar, eu gosto de já abrir com um exemplo. Tá? Então, legal. Como assim blockchain para negócios? O que isso quer dizer? Então, eu vou setar um pouco o tom do que a gente vai ver, qual que é a dimensão que a gente vai explorar nessa nossa série, tá? Então, esse é um exemplo bem direto, tá? Tem um grupo, chama Grupo Charlie, no México, que é uma loja de artigos esportivos. Eu acho que eu faria uma analogia com a nossa Decathlon, talvez aqui no Brasil. E eles têm operação, obviamente, nos Estados Unidos e também, óbvio, no México. E eles precisavam comprar mais produtos e fazer uma importação de Hong Kong para a China. Tá? Então, essa compra de produtos, né, o trâmite burocrático da compra e venda desses produtos, tem várias modalidades de se efetivar isso, né? Mas nessa modalidade que está sendo ilustrada essa notícia é um produto de uma carta de crédito. Não é uma garantia de compra e venda entre um fornecedor e um comprador, tá? Esse produto financeiro, que é um documento que precisa ser assinado por quem está vendendo, por quem está comprando, é intermediado e é facilitado por instituições financeiras, porque justamente é um produto financeiro. Né? E, baseado nas tecnologias atuais, é muito baseado em papel. Tá? Então, se é que o Grupo Charlie está comprando de uma empresa que está lá do outro lado do mundo, ainda assim é um processo extremamente baseado em papel. E aí aqui tem alguns indicadores, né? Para fechar uma operação dessa, ou para assinar as duas partes, essa carta de crédito leva normalmente de 5 a 10 dias. Então, porque o Grupo Charlie preenche as informações, que envia para outra parte, quem intermedia, nesse caso, pode ser qualquer instituição financeira que a empresa tem um relacionamento, mas no caso da HSBC, e fica esse trâmite de cima para baixo até assinar. Isso vocês imaginam que 5 a 10 dias uma mercadoria esperando para ter esse documento para sair da origem para o destino dela. E se a gente conseguir colocar esse produto, esse trâmite dessas informações num lugar onde o Grupo Charlie e o vendedor ou o fornecedor confiassem e gravassem as informações e vissem exatamente o que
o que consta dessa carta de crédito, o que eu devo ou quanto eu estou dispondo a pagar, quais são as datas, etc. Mas isso de forma segura em que o Charlie vai ter uma cópia disso, autenticada, assinada digitalmente, e a contraparte dele também vai ter assinado isso digitalmente. Tá? Então não é que alguém está centralizando a informação, mas sim uma estrutura tecnológica onde eu consigo gravar a informação na minha estrutura de dados ou no meu banco de dados, daqui a pouco a gente vai explorar um pouco isso, mas eu consigo compartilhar uma cópia dessa e vincular essa mesma cópia com a informação com a minha contraparte. Então a gente manteria, basicamente falando, registros em lugares diferentes, mas que eles estariam sincronizados. E mais que isso, se uma dos dois lados que entrou em acordo nessa carta de crédito quisesse mudar uma condição nessa negociação, somente com a contraparte aceitando essa modificação é que eles iriam alterar esse registro, alterar esse documento. E esse alterar não é apagar e criar um novo registro, e sim criar mais um registro e encadear isso. Então, vocês vejam que aqui eu não toquei em nenhum ponto de encadeamento de blocos, etc., mas sim de uma operação de negócio. Ou seja, tem um documento que eu quero guardar uma cópia, que ela é válida, que ela está sincronizada com a minha contraparte. Mais que isso, as regras de negócio estão acordadas entre as contrapartes. No caso aqui, né, o comprador e o fornecedor, aqui envolvendo o grupo Charlie. Então, isso é um exemplo de uma transação de negócio que foi facilitada e foi alavancada utilizando a tecnologia blockchain. Tá? Então, esse é um pouco o tom do que a gente vai ver, onde, como as empresas, e aí empresas entendam desde as grandes corporações até startups, ISPs ou fabricantes de software, podem utilizar essa tecnologia no ambiente de negócios. Tá? Então, isso é um pouco do tom da nossa conversa e como a gente vai construir isso. Então, por que ele decidiu que blockchain ia ser uma tecnologia que ia alavancar e trazer esse benefício? Porque saiu de 5 a 10 dias no maior processo, eles fizeram em 24 horas. Tá? Então, é uma redução brutal de tempo e de eficiência num processo de negócio. Ok? Então, para alinhar, eu acho que o exemplo ficou claro, mas só para a gente alinhar esses conceitos, a gente não vai falar das criptomoedas, né? A gente vai falar da tecnologia blockchain. Tá? Então, se a gente fazer um comparativo, a gente pode dizer que as criptomoedas são aplicações. Assim como teve a aplicação que eu mostrei no slide anterior de uma carta de crédito, de uma solução para carta de crédito, as criptomoedas são um produto dessa tecnologia que vai por baixo dessas criptomoedas, que é justamente poder descentralizar as coisas para deixar... Daí tem características, né? Porque não há confiança entre participantes ou porque a gente quer aumentar a eficiência porque tem muitos intermediários. Então, essa é a ideia, e que tenham em mente que essa tecnologia blockchain, independente de qual porque quem está já estudando há mais tempo sabe que existem N plataformas blockchain, a tecnologia é mais ampla que as criptomoedas. E de forma alguma eu estou desmerecendo as criptomoedas. Eu estou dizendo que o nosso foco é a aplicação dessa tecnologia blockchain para o mundo dos negócios. Se o mundo dos negócios vão começar a discutir de ativos digitais, tokenização, talvez alguém já tenha escutado sobre isso, ok, mas o foco aqui, sim, a gente vai para o lado de digital assets ou ativos digitais, não necessariamente criptomoedas, ok? Então, claro que o exemplo do Bitcoin, que é o nascimento de tudo isso, até o exemplo que eu mencionei de uma carta de crédito, foi justamente uma evolução de plataformas que emergiram a partir de requisitos de negócio. Como que eu consigo utilizar uma tecnologia blockchain específica para minha operação? Não necessariamente eu preciso falar ou transitar, tem a necessidade de utilizar criptomoedas. Tá? Então, óbvio, surgiu um mundo ao redor das criptomoedas, mineração, etc., mas também começou a evoluir para contratos inteligentes, que a gente vai explorar um pouco mais, até DLTs e assim por diante. Então, saiu de um mundo onde tem a internet aberta, onde qualquer um pode participar, que a gente chama de um ambiente não permissionado, então está aberto na rede, qualquer um participar de transações, aí 2 exemplos clássicos de plataformas, Bitcoin e Ethereum, onde
uma grande corporação quer fazer negócios com outra grande corporação. Como que a gente mantém a privacidade ou dá escalabilidade para certas naturezas de negócios? E aí surgiram plataformas que endereçassem esses requisitos, tá? E aí dependem das características desses negócios, alguma plataforma pode servir, pode ser mais adequada ou não. Então saímos de um ambiente onde a gente não precisa se conhecer, não permissionado, qualquer um pode participar, para um ambiente que a gente chama de permissionado, onde os participantes dessa rede precisam ser conhecidos. Então, no caso, se for a gente falar no ambiente B2B, as empresas precisam se conhecer minimamente para aí sim transitar informações de valor. Ok? Então, indo por esse aspecto, né? Então, falamos lá do primeiro caso, negócio, falamos da tecnologia que é maior do que criptomoedas, aqui setando um pouco o panorama das plataformas, mas olhando aqui esse universo, a gente chama de Enterprise Blockchain ou blockchains corporativos, etc. Então, tem todo um universo, mas o que eu quero dizer aqui é que é uma tecnologia para fazer várias aplicações. Tá? Eu dei o exemplo de uma, para resolver um problema de negócio de carta de crédito. Tá? Ter uma infinidade de outras aplicações, mas a plataforma pode ser a mesma. Aí, plataforma, digamos assim, a tecnologia blockchain pode ser única para desenvolver várias soluções em cima. E a gente vai dar foco especificamente para esse universo blockchain para blockchain corporativo, e por isso o tema da nossa série blockchain para negócios. A gente vai se enfocar em aplicações para negócio, tá bom? E aí é onde se encaixa o Corda. Então vocês viram a palavrinha Corda no outro slide, o Corda nesse slide é porque a R3 desenvolve uma dessas plataformas, mas aqui vai ser uma sessão um pouco agnóstica, muito mais de educação, para vocês entenderem esses players ou essas características dessas plataformas e dos casos de uso, ok? Então, se a gente pegar, então vamos dar um zoom. Então, agora que eu expliquei aqui as dimensões, os contextos, vamos dar um zoom na parte de blockchain para negócio, blockchain corporativo, tá bom? O grande desafio, que nem é do grupo Charlie, ali do exemplo, é que o que ele grava de informações, o que ele processa dentro da casa dele, não necessariamente é o que a contraparte dele de negócios vê. Então, em algum momento desse processamento de informações, eu preciso compartilhar a informação com a minha contraparte. Um exemplo aqui, relativamente parecido com o do grupo Charlie, de um fornecedor de um cliente, é que executa um trabalho, então internamente o fornecedor tem seus sistemas de informação, é óbvio, hoje todo mundo tem que ter algum tipo de estruturação tecnológica para poder processar informações, mas em algum momento ele precisa compartilhar essa informação. E quando essa informação chega do outro lado, tem N jeitos de se compartilhar, mas em última instância, alguém do outro lado precisa reconciliar essa informação, porque ela pode ter chegado como um anexo, mesmo através de algum tipo de processamento batch, por exemplo, ainda há necessidade de verificação e reconciliação dessas informações. Então, nesse ambiente de negócio onde eu não confio 100% e entendam confiar por, não em termos de idoneidade, mas em termos de negócios, ou seja, eu preciso reverificar ou verificar o que ele me enviou, existe muita ineficiência. Tá? Então, existe muito processo manual, às vezes esses processos têm atrasos, ou às vezes se perde informação. Então, esse é um ambiente onde, no final, eu não estou vendo exatamente o que minha contraparte está vendo. Eu sei que eu enviei, mas a outra parte pode não confiar. Ou no meio ou depois que eu enviei, eu tive que alterar alguma informação. E a gente já não está vendo mais a mesma coisa. E aí entendo a informação aqui, que óbvio ela tem um valor intrínseco, né? Ela tem um valor. No caso, era um contrato lá, uma carta de crédito, mas pode ser qualquer outro bem que tem que ter uma representação digital que seja confiável e que tenham atributos que precisam estar de acordo com regras de negócio para serem alteradas. Tá? Então, não posso eu simplesmente alterar. Não, tem a ver com uma negociação com uma ou mais contrapartes. Então, não posso simplesmente, apaga isso e reescreve. Isso vai impactar o meu negócio com a minha contraparte. Então, esse contexto e esse desafio é que a gente vê uma oportunidade para aplicar essa tecnologia, porque a gente está dizendo, se a gente vai criar
uma cópia, uma estrutura de dados que a gente consegue compartilhar essa informação em termos de registro, né? Eu fui lá no exemplo que eu dei, foi bem baixo nível, registro compartilhado entre duas partes, mas a ideia é que cada um que participa desse processo de negócio, ou as empresas, por exemplo, no Grupo Char, 2 empresas participam do processo de negócio, elas tenham o que a gente chama de um único ledger, ou seja, uma transação que é válida, é permanente e que está compartilhada entre as duas empresas, as duas partes que estão fazendo uma transação de negócio. Tá? Então, quando a gente fala um único ledger, não necessariamente é um ledger, um banco de dados transacional, centralizado, mas que cada um tem sua cópia, mas esse registro no ledger é único. Então, a gente está vendo a mesma coisa. E não adianta eu deliberadamente querer alterar esse registro nesse ledger, nessa base de informações transacional, sem que a outra parte não saiba disso. Então, é impossível. Essa estrutura tecnológica vai garantir que eu não consiga alterar isso sem que a outra parte não saiba. Tá? Há uma preocupação dessa forma de organizar informações, porque, mas então tem essa empresa que compartilha essa informação com essa empresa, um cliente e o fornecedor. Mas se esse cliente também tem relacionamento com outro fornecedor, como fica esse registro? Esse registro tem que ser compartilhado com esse outro fornecedor também, e aí todo mundo fica vendo a mesma coisa? Depende da plataforma tecnológica ou da solução que você está desenhando, ou que a plataforma tecnológica você vai utilizar, tá? A ideia é que no ambiente de negócios, dependendo da natureza da transação, sim, há necessidade de privacidade. Então, eu, cliente, vou fazer uma negociação com o fornecedor A. Eu, cliente, vou fazer uma negociação com o fornecedor B. Eu tenho o registro no meu ledger dessas duas transações, mas não necessariamente a transação com o fornecedor A deveria ou estará disponível para o fornecedor B. Em termos de competição, um ambiente de competição, não deveria. Tá? Como eu garanto isso? Depende da plataforma tecnológica, do design da sua aplicação, de como você desenha essa solução baseada em blockchain. Tá? E o que a gente está aqui discutindo de compartilhar informação, regra de negócio, é traduzido numa programação que chamam de contrato inteligente, que no final não é muito inteligente, é só regras de validação de quando e como eu compartilho essa informação e quais informações eu tenho que validar para que essa transação seja acordada. Então, sei lá, se for na transação lá de carta de crédito, qual era a data, qual era o valor, qual era o montante, e assim eu, Grupo Charlie, no exemplo, vou validar essas regras e vou enviar essa proposição de transação para o fornecedor. Ele também vai validar essas regras. E aí sim a gente consegue, no acordo que eu validei e ele validou. E aí a gente consegue gravar essa informação e entrar em acordo. Tá bom? Essa questão de validação de regras entre as contrapartes, vocês podem imaginar que praticamente elimina a necessidade de uma pessoa no meio intermediando isso, né? Falando, não, deixa que eu verifico para você e eu conto para outra pessoa que isso daqui está certo. Tá? Então a gente elimina essa necessidade de ter um intermediário, de ter um terceiro. E óbvio, se a gente está querendo digitalizar isso e colocar numa aplicação em que eu rodo, proponho e a minha outra parte roda, a gente vai ter uma redução sensível nesses processos manuais, que foi o caso que eu abri a apresentação. Tá bom? Não é só nesse ambiente de reduzir, mas tem algumas características que a gente vai explorar ao longo dessa série, que é justamente economizar, não só tempo, mas dinheiro. Vocês imaginem lá a mercadoria que estava de 5 a 10 dias esperando para ser despachada, vai ser despachada em 24 horas. Então é dinheiro que estava parado que vai girar, vai ter menos fricção para a economia girar, tá? Vou simplificar o processo? Você pode ter certeza. E assim por diante. Tá? Então, repensar como fluxos de trabalho hoje são executados, porque se você pensar numa forma descentralizada dessa execução, tire o intermediário, atize essas regras de negócio e faça essa execução, onde eu executo e todo mundo que está envolvido numa transação de negócio também executa. Tá bom? Então, esses são alguns
aspectos aqui do que a gente vai explorar nessa nossa série, ok? Eu costumo dar uma pausa, eu sei que a gente vai ter um final para o Q&A que o Caio comentou, mas não sei, Caio, se tiver alguma pergunta, a gente pode até responder uma ou duas aqui e a gente continua porque tem mais 2 blocos. Eu não sei o que você prefere. Você acha que a gente deve seguir até o final? Olha, eu ainda não recebi nenhuma pergunta, mas eu convido a galera a deixar aí nos comentários ou, enfim, interagindo com a gente durante a transmissão. Eu, na verdade, nos eventos que acontecem, eu faço algumas anotações e aí eu deixo algumas perguntas assim de backup. Mas a gente Maravilha. pode ir acumulando elas e aí no final a gente troca uma ideia. Tá bom, maravilha. Então, eu vou nessa segunda parte, essa parte 2 aqui, o que eu vou explorar? Mas por que o Nayan está contando isso, né? Qual que foi a experiência que ele tem, qual que é a experiência que ele tem para trazer essas informações que ele acabou de trazer? Então, aí não tem como eu passar por um pouco, né, da história da R3 e por que a gente está aqui compartilhando o que a gente vai compartilhar. Tá, então, de forma muito simples, a R3 é uma empresa de software, tá, que desenvolve uma das plataformas de blockchain para negócios, ou se preferirem chamar de DLT, tecnologia de ledger distribuído. Tá? E eu tinha já mencionado lá no começo, tem outras, mas a R3 é focada em uma das plataformas. Mas a gente nem sempre foi assim. A gente nem sempre foi uma empresa de software. Na verdade, lá em 2015, um grupo de executivos do mercado financeiro lá nos Estados Unidos identificou que instituições financeiras tinham uma inquietude a respeito qual era o potencial, o que se deveria fazer com a tecnologia blockchain, né? E a oportunidade foi criar justamente um laboratório e facilitar essas investigações e estudos com essas instituições financeiras, porque vocês viram ali que é necessário, normalmente, se conectar com outros participantes. Não é um negócio que você implementa dentro de casa. Você transita informação entre participantes. E a ideia é muito complexo fazer esse tipo de experimentação se não tivesse um sandbox ou tivesse um laboratório para facilitar isso. Foi o que a R3 acabou organizou um consórcio para liderar esse estudo. Tá? E deu tão certo essa ideia de colaboração, competição, onde de 9 bancos cresceu para 42, a gente está com mais de 100 bancos. Mas a ideia era justamente estudar tecnologias que já existiam. Eu consigo fazer uma carta de crédito com plataforma X? Eu consigo fazer um onboarding de um cliente com a plataforma Y? E assim por diante. Dentre várias conclusões, uma delas foi que havia uma oportunidade para a R3 de criar uma plataforma do zero para endereçar alguns requisitos desse grupo, especificamente do mercado financeiro, mas a gente evoluiu, tá? Mas a questão foi, vamos desenhar então do zero. E aí começou a R3 a pivotar a ideia e começar a desenvolver realmente uma plataforma de blockchain. E aí a gente lançou no open source em novembro de 2016, que se chama Corda, tá? Mais para frente, e aí o feedback desse mesmo grupo falou: legal ser open source, porque a gente precisa de comunidade, etc. Mas a gente precisa também de uma versão licenciada, uma versão enterprise, porque em determinados ambientes eu não posso fazer o deploy de uma versão de código aberto. Então a gente hoje desenvolveu também uma versão licenciada, Core Enterprise. Hoje a gente tem 2 distribuições, open source e enterprise, tá bom? E com o nascimento desse consórcio, claro, quando a gente decidiu virar uma empresa de software, óbvio que a gente teve que criar um ecossistema em volta da gente, né? Então não é só ter empresas, mas também uma comunidade, digamos assim. A gente chama de ecossistema, mas parceiros de serviços que entendam da nossa tecnologia para poder prestar serviços para essas empresas que estão querendo investigar e desenvolver aplicações na plataforma Corda. A gente precisa de fornecedores de infraestrutura, como a Microsoft utilizando o Azure,
para colocar essa rede, porque diferente de um blockchain público, esses blockchain corporativos, você precisa criar a rede, você precisa utilizar uma infraestrutura para subir os nós, para subir os participantes, e aí sim colocar as aplicações para rodar nesse ambiente, tá? E também, e aí é a primeira vez que aparece essa palavra, mas a gente vai investigar, a gente vai explorar bastante, desenvolver realmente aplicações que a gente chama de Core DApps, Core Distributed Applications. Então, empresas, ASVs, startups, que conhecem dores do mercado e que se dispõem a criar Core DApps, soluções. Para quê? Para comercializar serviços. Por exemplo, um Core DApp para carta de crédito. Então, uma aplicação que utiliza a plataforma da R3 que está hospedada numa infraestrutura nuvem ou on-premise híbrida e que faça utilização e atenda e conecte diferentes atores do ecossistema, tá? Por mais que a gente tenha surgido no mercado financeiro, a gente evoluiu rapidamente para seguros, logística, energia e assim por diante. Então, por mais que nossa característica e nossa origem é do mercado financeiro, às vezes as pessoas que pesquisam acham, mas então Corda é só para o mercado financeiro. Não. Hoje é para qualquer tipo de aplicação. E aí, um capítulo para frente, eu vou mostrar para vocês outras aplicações e outras verticais, tá bom? Legal. Então, falando especificamente do Corda, algumas coisas que a gente precisa garantir por feedback de cliente, basicamente, né? Lembra da história da privacidade? Sim, a gente precisou garantir que o que vai ser transacionado entre uma parte ou outra parte seja exclusiva nessa transação, nesta negociação. Qualquer outra contraparte não deveria ver isso porque não compete a ela, tá bom? Claro que se tiver num contexto regulatório que é necessário que um regulador veja essas informações, isso é possível. Mas no ambiente transacional, a contraparte A com a contraparte B e tem mais uma parte C, essas três estão envolvidas, essas três vão ter a informação. Mas vai ter uma outra contraparte D que não está nessa transação, ela não vai ter um registro no ledger dela. Tá? Isso foi uma característica que a gente teve que desenhar do zero. Tá? Uma outra característica foi interoperar. E aqui o contexto de interoperar não é entre protocolos, mas entre redes que são criadas utilizando a plataforma Corda. Tá? Então, a gente sabe que tem muita conversa sobre interoperabilidade de plataformas blockchain, mas no nosso design foi primeiro endereçando a interoperabilidade de uma rede que nem a do Grupo Charlie, que é de carta de crédito, mas o Grupo Charlie também gostaria de fazer um seguro da mercadoria que está sendo transitada do ponto A para o ponto B, de Hong Kong para os Estados Unidos. Será que ele consegue já conectar essa carta de crédito com uma outra rede de seguros? No nosso caso, sim, eles conseguem interoperar e trocar ativos e trocar informações, tá bom? E o último, que é a parte do consensus, e aí aqui dá um capítulo técnico à parte, mas a ideia é que como que eu garanto que essa informação que está gravada só entre eles é única entre os participantes, né? Então, se eu transferir um bem da empresa A para a empresa B, como garantir que a empresa A não fez a mesma coisa e tentou transferir isso para a empresa B, ou seja, o gasto duplo? A gente tem um mecanismo que você determina, mas é uma forma da gente garantir o consenso, que não é proof of work. Quem é mais técnico, quem já conhece um pouco mais de blockchain, não é nenhum desses. Você determina qual algoritmo de consenso você pode utilizar. Mas tenho certeza que eu não vou explicar aqui, mas que ele vai garantir o gasto duplo. Então, se a empresa A transferiu uma informação de valor para a empresa B, ela não vai conseguir enviar essa mesma informação ou transferir esse bem para a empresa C, tentando fazer uma fraude. Não é possível nessa rede. E, na verdade, é o propósito de ter uma DLT ou de ter uma estrutura dessas. Ok? Óbvio que nesse contexto também de interoperabilidade, a gente teve que garantir que não importa se você quiser utilizar o open source, se você quiser utilizar o enterprise, elas são interoperáveis. Tanto faz se um participante dessa rede tem a distribuição enterprise ou outro participante tem a distribuição open source, elas vão conseguir conversar
tranquilamente. Mas o aspecto importante, a R3 ela é responsável, ela dá manutenção e evolui o código da plataforma Corda. Tá? Nós não somos responsáveis por criar core apps, ou criar aplicações. Por isso que a gente tem todo um ecossistema de parceiros que criam e desenvolvem essas soluções. Tá bom? Depois eu vou deixar alguns links para vocês investigarem até a nossa próxima sessão semana que vem. Só tenha em mente que R3 não sabe da plataforma, tem uma questão de infraestrutura, você precisa entender onde você vai colocar essa infraestrutura no Azure, por exemplo, e se você vai criar um core app do zero, você vai olhar no mercado, escolher um core app, uma aplicação que atenda às suas necessidades. É um pouco o contexto de negócios, tá bom? Bom, dito isso, para a gente finalizar aqui a nossa conversa e preparar um pouco o cenário para a próxima sessão, é justamente dar mais exemplos, né? Eu só apresentei o do Grupo Charlie para ajudar na fundamentação teórica, por isso que eu gosto de apresentar primeiro e depois um caso de uso e depois colocar a fundamentação teórica, justamente porque às vezes você começa com aquele, nossa, mas o que dá para fazer? Então, agora vamos colocar mais exemplos, né? Mais exemplos de casos de uso que são factíveis. Mas a principal mensagem, e isso vocês podem ter certeza, eu vou voltar em todas as sessões. Você não vai usar blockchain sozinho. Tá? Você não vai usar, esqueça. Tá? Você vai ter que se conectar a participantes. Tá? Então, se são corporações criando uma rede para se conectarem, essas corporações podem estar organizadas em consórcios, se agregando, podem ter a participação, orientação ou chancela de reguladores, vão ter empresas de software envolvidas, vão ter integradores, mas a questão principal é que não se joga sozinho. Principalmente se você criar um core app que vai ter uma função específica, esse core app provavelmente vai conectar participantes do ecossistema. Isso é onde se tira mais benefício de soluções e negócios baseados em blockchain. Tá? Isso é uma máxima. O que a gente vai explorar nas próximas sessões é justamente as nuances, as características desses modelos de negócio. Tá bom? Hoje, propositalmente, eu só vou apresentar alguns casos. Nas outras sessões, a gente vai desdobrar e ver essas nuances. Tá bom? Então, por exemplo, ali a gente está vendo isso aqui é o ícone de Spunta, vou falar, isso é um grupo do setor financeiro italiano que se agregou, B3 é um consórcio de seguros e assim por diante. Assim como corporações, aí os nomes já se explicam, auto-explicam, tá? Então, tenham isso em mente, legal? Então, vamos lá para algumas dicas antes do nosso caso de uso. Não sei qual que é o seu papel, se você é um gestor, se você está com uma startup, se você é realmente só um entusiasta, mas tem alguns caminhos se você está pensando em serviços financeiros ou no mercado financeiro. Tá? Um desses lugares interessantes para você pôr à prova projetos é o LIFT, tá? O Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central. É um lugar onde você consegue propor suas ideias, pode ser mentorado por voluntários do Banco Central. A R3 já apoia o segundo ano que ela apoia esse programa e é um bom caminho para você testar. Será que meu modelo de blockchain, ou minha solução é aderente à regulação e eu vou conseguir escalar isso? Tá? Não é uma chancela, cuidado, não é uma chancela do Banco Central, mas sim é uma boa orientação dos aspectos regulatórios, modelos e assim por diante. Então, se você é empreendedor, principalmente, mas o Lift aceita corporações também, é um canal muito interessante para você evoluir o seu projeto, tá bom? Um outro canal interessante, outro programa muito legal é o Lab do CVM, Laboratório de Inovação Financeira, porque tem um sandbox lá. Então, dependendo do contexto de negócio que você quer ir, né, mercado de capitais ou serviços financeiros, um ou outro pode ser um bom caminho. Tá? E também esse laboratório, esse lab, a R3 também é participante.
São duas dicas. Digo isso porque um dos exemplos que eu vou listar aqui justamente foi fruto de uma experiência nesse programa, especificamente no Lift, que é justamente a Gava, né, que já é o nosso primeiro exemplo aqui. É uma exchange digital para commodities agrícolas. Basicamente, é um ambiente de negociação de transação diretas entre compradores e vendedores e outros participantes da indústria para commodities físicas, tá bom? Por que isso? Qual é o objetivo da Gavia Marketplace? É burocracia, é desintermediação. Então, é um pouco do exemplo. Vocês viram lá em cima. É muita papelada, é muito ineficiente. Então, uma forma de conectar os participantes dessa cadeia de valor é criar uma plataforma, um marketplace descentralizado. Tá bom? Então, eles foram participantes do Lift do ano, quase ano retrasado, né? Mas foi do ano passado. E eles utilizam, de novo, né? Eles utilizam a plataforma Corda como base, só que eles criaram uma solução em cima, justamente uma exchange digital, tá bom? Então isso é um aspecto bastante interessante e é um tipo de modelo de negócio, vocês prestarem atenção, porque foi uma startup que criou. Então se atentem que eu não vou esmiuçar, detalhar agora, mas se atentem às características de cada caso de uso, ok? Próximo, é um projeto que aí está ainda em fase de piloto, né, de provas, mas é algo bem mais experimental, porque é um marketplace também descentralizado, mas para GD, né, geração distribuída. É isso quem está desenvolvendo é o CPQD, em parceria com a Copel. Então, como seria um ambiente virtual onde a gente está caminhando por uma geração distribuída, né? Então, qualquer pessoa pode ser um prosumidor, né, que a gente chama. Eu consumo, mas eu também produzo, injeto na rede o meu excedente de energia na rede, e eu vou poder comercializar isso. É relativamente novo para a gente aqui no Brasil, porque tem legislação que não permite isso ainda, não é? Essa questão de geração distribuída não está amplamente difundida. Mas como isso vai se comportar no futuro? Né? Quais são as questões econômicas, regulatórias, tributárias e comerciais associadas a isso? Tem um projeto do CPQD justamente nesse sentido. Então, muito interessante. Então, obviamente, totalmente pioneiro, endereçando, será que blockchain pode trazer benefício para isso? Acho que só a característica de ser distribuído já justifica, mas será que a gente vai conseguir endereçar todas as outras questões que estão listadas aí? Tá? Muito interessante. Um outro também que saiu recentemente foi a questão de registro, escrituração digital de duplicatas. Então, para quem não sabe, a duplicata é uma empresa ter vai receber um dinheiro, fez uma venda e aí gerou uma duplicata. Ela pode usar essa garantia de que ele vai receber dinheiro por causa de uma venda, de uma negociação. Ele pode usar essa duplicata como garantia de um empréstimo numa instituição financeira. Tá? O que aconteceu foi que eu posso usar essa duplicata como garantia em várias instituições financeiras. Ou seja, eu estou, na verdade, aumentando o risco, né? Porque se eu não receber essa duplicata, eu vou deixar de pagar as instituições financeiras que usaram como colateral, vão acionar isso, mas todo mundo está querendo referenciar a mesma duplicata. O ponto é que, óbvio, tem uma regulação no Banco Central que é necessário registrar em algum lugar essa duplicata para garantir que ela é válida e que, em tese, ela é única. Só que não é só uma empresa no Brasil que faz registro de duplicata. São algumas empresas, e aí tem mais essas autorizações. O que o Banco Central evoluiu a legislação foi: vocês precisam garantir essas empresas que fazem esse serviço de escrituração digital de duplicatas, que elas sejam únicas. Porque se uma empresa vai lá e registra na B3 e vai no banco A, toma um empréstimo e registra na CERC, vai no banco B e toma um empréstimo, está usando o mesmo mecanismo fraudulento de aumentar o risco de exposição desse empréstimo. Então, como que essas empresas e outras empresas que vão entrar nesse grupo garantiram
a unicidade dessa foi justamente criando uma rede descentralizada, porque cada um tinha que manter algumas certas informações de forma privada, mas compartilhando com todo mundo, ou com quem outra pessoa que vai registrar essa duplicata, fale, não, você não pode registrar porque eu já registrei. A ideia ou o benefício dessa interoperabilidade é que, ok, agora a gente tem certeza que ela é única, então a gente pode ser mais competitivo, porque eu não vou ter um risco associado a que ele pode estar utilizando isso de forma errada, utilizando isso como colateral em vários empréstimos. Então, a ideia é que se diminui taxa e se cresce o mercado. Então, de um mercado em 2019 de 390 bilhões, essa expansão pode ser para até 1,5 trilhão de reais. Né? Então, só para vocês entenderem um potencial de expansão no mercado, mas qual que é o benefício? No final, o benefício é mais competitividade, porque vai ter diminuição de taxas. Ok? Isso é um marco de utilização da tecnologia blockchain como infraestrutura. Então, assim, as empresas que estão utilizando, gerando duplicata, pegando empréstimos, para elas é transparente. A questão é que por baixo de tudo isso tem uma infraestrutura totalmente inovadora que vai garantir eficiência e que está provendo mais competição no mercado. Ok? Acho que esse é o nosso último exemplo, é justamente se a gente quer engajar, que nem ali, vocês viram, sempre tem mais de um ator envolvido. Né? No caso anterior foram 4 atores. Nesse caso que eu expunta a Abilab DLT, foi basicamente o sistema financeiro italiano inteiro. Tá? Eles têm um processo de reconciliação que se chama Spunta, que era feito de forma muito manual. Então, toda a parte de transações interbancárias entre as empresas lá era realmente arcaico, mas não quero ser pejorativo nisso, mas havia espaço para melhorias, e aí esse estudo liderado aí pela Associação Bancária Italiana, por que a gente não consolida esse ambiente, esse processo numa rede DLT? Tá? E aí eles criaram, isso foi capitaneado pela Associação Bancária Italiana, para se criar uma rede interconectando todos os bancos italianos para fazer todo esse processo de reconciliação. Tá? Alguns números aí em produção, tá? 204 milhões de transações relativo a 5 bancos migrados, então eles estão numa onda, isso já está em produção, mas estão numa onda de migrar todo o sistema, todos os atores do sistema financeiro italiano. Vocês podem imaginar a complexidade foi conectar todos os atores, mas também quem que vai operar, quem que vai fazer todas essa gestão dessa rede. Então tem alguns atores aqui que vão ser pauta para os nossos próximos encontros, tá? Tem um operador, quem que vai governar e assim por diante. Então, quis deixar isso daqui por último, justamente para ficar claro que pode não ser trivial, mas o benefício de negócio é transformacional. Não é nível de uma empresa, é nível de indústria, tá bom? Bom, comentei alguns exemplos, mas a gente tem um marketplace, a gente precisa criar um marketplace para colocar uma vitrine para qualquer um que queira entrar lá e conhecer soluções de outros mercados ou de outros nichos, tá? Esse é o marketplace.r3.com. Legal? Quem quer saber mais aqui até o nosso próximo encontro do Corda, a gente tem Twitter, a gente tem o nosso site e assim por diante, tá bom? E é isso por enquanto. Por enquanto. Caio, e aí? Tem mais cenas para os próximos episódios. Bem, a gente tem alguns comentários já e algumas perguntas aqui na transmissão, mas eu queria aproveitar esse momento só para convidar você, pessoal que está assistindo, para compartilharem dúvidas e outros comentários. Agora a gente vai fazer uma breve sessão de perguntas e respostas, e aí eu peço a ajuda de vocês para fazer com que a gente possa ir respondendo o máximo de perguntas possíveis. Vou colocar aqui a tela do Nayan mais uma vez, e quem não anotou o contato dele está aí para vocês anotarem. Vocês estão em todas as regiões do mundo? Europa, Sim. América do Norte, Ásia, América do Sul. Quase todos.
Bem, galera, a primeira pergunta que tem, Nayan, foi uma pergunta anônima. Engraçado de falar de anonimidade no evento sobre blockchain. Tem tudo a ver. Mas na hora que você estava mostrando aquele ecossistema de parceiros, né? ASVs, não, ecossistema de parceiros não, as plataformas, integradoras, reguladoras e por aí vai, surgiu uma dúvida sobre se era possível utilizar franquias. E aí eu até fiquei pensando assim, franquias em qual contexto, né? E aí a pessoa meio que complementou, usar na mesma empresa como uma rede interna. E você acha que é possível fazer alguma coisa assim? Bem interessante, porque eu vejo que é possível sim. Claro que assim, você precisa fazer uma análise da estrutura tecnológica, né? Dependendo da franquia, ela pode te dar o sistema já. Então, se a franquia já te dá o sistema para você acessar e já gerar o seu, sei lá, frente de caixa, etc., eu imagino que alguém está centralizando tudo isso. Se não, não, você vai instalar o seu sistema, você vai ter que gerenciar isso, eu vejo que é oportuno. Há espaço para se explorar isso. Então, acho que depende do tipo de franquia, Caio, mas eu acho que é válido sim. Uma outra dúvida que surgiu, essa veio o seu nome também, dá boa noite para você. Como é que você enxerga uma plataforma baseada em blockchain pode afetar a colaboração? No exemplo das duplicatas, é necessário que rodas empresas estejam na rede, certo? Acho que corda, acho que a pessoa quer dizer isso. Porque senão eu posso trocar uma duplicada com uma que está na rede e a outra que não está na rede. Seria possível? Acho que o cenário a pessoa pegou um documento e criou uma duplicada em redes diferentes. E ela quer saber se isso seria válido e como é que isso pode atrapalhar, né, a colaboração de equipes. Boa pergunta, Anônimo. O ponto é, sim, essas empresas se reuniram, então elas criaram uma organização, então comitê gestor, comitê técnico, para decidir como eles iam organizar isso. Então, eles entraram em acordo de como eles iam criar essa rede. Então, obviamente, se cada um tomasse um rumo, ia continuar a mesma coisa. E aí a regulação não ia ser atendida, ou seja, garantir a interoperabilidade. Por isso que essas organizações, e é uma das características, como que vai ser a governança disso? Como vai ser o processo de decisão? Qual vai ser a tecnologia que vai ser adotada? Como vai ser o desenvolvimento? Quem que vai gerenciar isso e assim por diante? Então, sim, os competidores tiveram que sentar na mesma mesa e falar, gente, o que a gente vai fazer? Acho que a gente consegue manter a competição, mas a gente também consegue mutualizar os custos de desenvolvimento. Porque é a mesma coisa, nós quatro, no caso, e aí vai crescer isso, nós quatro precisamos garantir isso, em conjunto. Tá? Então, sim, se cada um utilizar uma plataforma, esqueça. Não tem como. Precisa utilizar uma plataforma e aí sim conectar os atores. Eu ia comentar, o que você falou me pensou muito a parte de código aberto, né? Às vezes, quando a gente quer criar um padrão na indústria, o melhor caminho para a gente criar esse padrão é adotar a ideia de padrões de código aberto, né? Que aí as pessoas têm acesso, entendem como funciona e meio que a comunidade tem uns critérios também para deixar meio que código aberto. Mas na teoria qualquer pessoa pode fazer um produto ou criar uma tecnologia e deixá-la disponível e fazer com que as pessoas entendam como funciona. É tipo assim, olhar o capô do carro e as empresas podem adotar esse modelo, né? Então, qualquer alteração que fizer, essa alteração vai ser repercutida de forma que não quebre. Por isso que tem que ter a segurança segurança não, mas o critério de quando você for subir nas atualizações, vai fazendo com que uma atualização não quebre a outra, né? Um exemplo bem legal disso, estava até lendo sobre a HTML, né? A HTML é uma linguagem de marcação que ela também adota um padrão de código aberto e tem toda uma estrutura que as pessoas precisam seguir para que a linguagem ou a estrutura em si ela não quebre, e aí o site consiga abrir. Tanto é que hoje a gente tem HTML5, tem outras versões, né, delas. Eu queria... Você estava falando na parte do Cordap, ou Cordaep. Como é que eu pronuncio certo? Cordap ou Cordaep? Olha, eu falo Cordap, mas... Cordap. Uhum. O que é que
faria uma Cordep, um app ou um Cordep de sucesso, assim? Será que é possível uma pessoa independente, por exemplo, criar uma e adicionar no ecossistema de vocês? Eu vi lá que vocês criaram aquele mar de oportunidades para as pessoas irem plugando. É possível de forma independente ou precisa ser uma empresa? Normalmente, Caio, o pessoal que cria os core dApps, eles têm interesses comerciais, né? Ele cria uma solução e ele quer comercializar ela. Normalmente é um pouco essa característica. Alguns, se você olhar lá no marketplace, é puramente por desenvolveu e quis contribuir e compartilhar o código desse core dapp. Tem lá, se você entrar no marketplace lá e falar, pegar os provas de conceito, você consegue filtrar por estágio de maturidade. Também, então, assim, a gente vai explorar nas próximas sessões o que seria, não digo de sucesso, né, porque parece muito sensacionalista, mas algumas características para dar certo isso, né, que nem a Gávea, que começou como startup, teve que criar todo um ecossistema e aí sim ela foi bem sucedida. Então a gente vai explorar um pouco essa jornada, tá? Oi, tá me ouvindo? Oi, agora voltou. Beleza. Tem um outro ponto que eu achei legal, você falou da ideia do prosumidor. Eu achei muito curioso esse termo. E aí, só te dando um contexto, assim, 2 semanas atrás, na verdade, não, semana passada, a gente teve um bate-papo com a startup, que a Microsoft dá um apoio, que é a It's Noon. A Microsoft Brasil conhece o pessoal de lá, e a galera que trabalha lá também tenta ir ajudando no que é possível. A It's Noon está hoje utilizando o Azure, e hoje eles estão. A proposta da It's Noon é basicamente criar um modelo descentralizado de anúncios. Então, o mote deles é: olha, o modelo de negócios da internet de anúncios está quebrado, a gente acha que isso não é algo sustentável, a gente queria propor uma coisa diferente. Então, o que eles estão tentando fazer é basicamente, ao invés das empresas pagarem anúncios e esses anúncios atingir pessoas, as empresas simplesmente falam o que querem e elas pagam para as pessoas fazerem isso. E aí, dentro da realidade da Itsnum, essa moeda de troca, né, se chama girassóis. Então, é como se as empresas regassem os girassóis e ajudassem as pessoas a, enfim, promover atitudes positivas, né? Então, sei lá, uma marca que quer promover bem-estar, ela não vai fazer um anúncio mostrando pessoas fitness, né? Correndo, bem-estar. Não, ela vai pagar a galera para produzir conteúdos que eduquem as pessoas sobre o bem-estar e sensibilidade. A ideia de prosumidor é por aí também, tipo, de incentivar as pessoas e elas produzem e ganham algo por cima, ou é uma abstração um pouquinho diferente, assim, nesse sentido? Eu achei muito curiosa essa palavra, eu confesso que eu nunca ouvi falar dela, eu queria explorar mais ela. É mais pelo sentido do papel, tá, Caio? Papel hoje a gente vê muito produtor e consumidor, e na verdade, se a gente caminhar para esses ambientes de geração distribuída, você, a gente vai ter um papel híbrido. Então uma analogia de consumidor com produtor. Por isso foi prosumer. Em inglês é prosumer, o prosumidor. Então, porque eu consumo energia, mas eu também vou poder produzir energia. Não sei, se eu tenho um painel solar em casa e eu consigo converter e eu consumo essa energia, eu consigo injetar isso na rede de novo. Então é mais pelo papel, duplo papel que eu vou acumular, né? Eu vou poder pagar e consumir energia, mas eu também vou poder ganhar por energia que eu produzo. Esse é um neologismo que o mercado de energia está utilizando. Eu acho que vai surgir vários outros modelos e coisas que a gente ainda nem sabe, está aprendendo ainda. Pessoal, eu estou olhando aqui, até então a gente não recebeu nenhuma outra pergunta. Eu acho que vou começar a encerrar o nosso evento, a gente já deu a hora também. Primeiro, né, agradeço demais a sua participação, por estar aqui com a gente, por ter sugerido a série, né, e a gente está tocando o primeiro episódio. Galera que está assistindo a gente, eu já deixei aí nos comentários os links, né, para as próximas 2 sessões que a gente vai ter. Vão ser nas próximas terças, mais ou menos nesse horário. E quem quiser se inscrever e receber avisos sobre essa transmissão, vocês podem acessá-la também, tá aí no chat ou no Q&A, vocês podem dar uma olhada.
Esse conteúdo, inclusive, vai ser gravado, a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, e aí quem quiser ver depois é só conferir lá no Meetup, eu vou deixar os comentários para vocês. Só reforçando aqui, os nossos próximos eventos que a gente tem agendado, o primeiro deles é o Preciso do Blockchain no Meu Negócio, né? E aí vai acontecer, como eu falei para vocês, no dia 8 de dezembro, vai ser às 16 horas, às 18 horas também. E quem quiser se inscrever, o link está aí no chat para vocês acessarem. O outro encontro vai ser sobre como implementar um projeto de blockchain. E aí a gente vai falar, talvez, aí o Nayan me corrija alguns aspectos mais práticos, e trazer também sempre na perspectiva de uma pessoa da área de negócio. E acho que se você está aqui, você já participa do nosso Meetup, mas se você ainda não faz e estiver vendo essa gravação, o React é um programa, é um espaço físico local da Microsoft que recebe comunidades, startups e, enfim, eventos como esse que a gente está fazendo numa parceria, né? No qual ajudam as pessoas a aprender novas habilidades e a criar, né, com novas tecnologias. Então, se Deus quiser, quando a vacina sair, a gente vai voltar a se encontrar presencialmente. Mas até lá, a gente vai estar fazendo esses encontros virtuais. E, enfim, se você quiser conferir a nossa agenda e ver os outros eventos que a gente tem agendado, é só conferir lá o nosso calendário do Meetup. Como todo evento que a gente faz no React, a gente sempre passa uma pesquisa de satisfação. A gente tem o objetivo de melhorar os nossos eventos e fazer com que eles se tornem mais atraentes, o conteúdo em si também seja melhor e todo mundo, né, possa aprender de alguma forma. Então, se vocês puderem, né, dedicar 1 ou 2 minutinhos para responder essa pesquisa, estou deixando o link no chat também. Para acessar o link da pesquisa, é só digitar ak.ms/reactor-pesquisa, dá Enter, né, no seu browser, e assim que você der Enter, você vai ser direcionado para um Forms. A primeira pergunta do form é sobre um código do evento que você está assistindo. O código desse evento em particular é 12565 ou 12565. E é isso. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês, agradecer também a participação do Nayan. A Fernanda não está aqui com a gente, mas ela também ajudou em alguns momentos que a gente estava discutindo. E é isso. Obrigado, Nayan. Valeu, muito obrigado por hoje. E eu vejo você terça-feira que vem, né? É isso aí. Obrigado, Caio. Obrigado pelas perguntas aí do pessoal e todo mundo que atendeu. A gente se vê dia 8, terça que vem. Terça que vem. Valeu, galera. Boa terça para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.